Olá pessoal, sou o professor Marconi e sejam bem-vindos a mais uma aula. Ainda estamos falando dos números, em especial dos números racionais, e hoje vamos tratar das frações equivalentes. Inicialmente vamos observar a definição desses objetos. Então, frações equivalentes são frações distintas que representam o mesmo número racional. Então, são duas maneiras diferentes de representar, através de fração, um mesmo número racional. Quando isso estiver acontecendo, essas duas frações envolvidas nessa representação são chamadas frações equivalentes. Como identificar que duas frações são equivalentes? Como perceber que você está diante de duas frações que, apesar de serem distintas, representam o mesmo número? Nós temos algumas maneiras de fazer essa identificação. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para que nós possamos exercitar essas formas de identificação. O primeiro exemplo é com essas duas frações aqui, 1/2 e 2/4. Coloquei aqui as representações geométricas. Elas já poderiam ser um primeiro indício para nós de que metade, 1/2 ou 2/4 são quantidades que representam o mesmo número. Pode ser que a gente consiga já ter uma ideia a partir do desenho. Porém, como em geral as ferramentas, os instrumentos que nós temos para realizar os desenhos, para confeccionar as figuras, não trazem uma exatidão, não trazem uma precisão muito alta, o desenho é só uma representação. A gente não pode utilizá-lo para chegar a uma conclusão como essa que nós estamos propondo aqui. Então nós precisamos nos valer, nós precisamos utilizar algum método preciso, exato, que nos confirme que de fato 1/2 é igual a 2/4. Nós podemos recorrer à compreensão da fração como divisão, ou seja, a representação decimal dessas duas frações. Se nós obtivermos representações decimais idênticas, ou seja, a mesma representação decimal para essas duas frações, então elas estarão representando o mesmo número racional e serão, portanto, chamadas de equivalentes. Para obtermos as representações decimais, vamos realizar as divisões. Então, primeiro é 1 dividido por 2. Então, nós já sabemos, uma unidade, não consigo realizar a divisão, vou transformar essa uma unidade em 10 décimos, portanto, vou colocar o 0 e a vírgula para preencher a casa dos décimos. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Nós encerramos a nossa divisão. Então, a representação decimal da fração 1/2, 1/2, é 0,5. Vamos verificar agora a representação decimal para a fração 2/4. Da mesma forma, não consigo dividir 2 por 4. Vou transformar esse 2 em 20 décimos, colocar o 0 e a vírgula aqui. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Nós encerramos a nossa divisão. Então, vamos perceber que as duas frações têm a mesma representação decimal. Desta forma, podemos concluir que elas representam o mesmo número racional e são, portanto, equivalentes. Uma outra forma que nós temos de identificar, de perceber que duas frações são equivalentes é de acordo com o esquema que está colocado aqui. Então, a partir das contas que foram realizadas, eu já posso afirmar que 1/2 é igual a 2/4, ou 2/4 é igual a 1/2. Perceba o seguinte, do 1 para o 2, de um numerador para outro, eu estou multiplicando por 2. E este número, este fator de multiplicação, é o mesmo para o denominador. De um denominador para o outro, eu também estou multiplicando por 2.
1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E eu poderia também pensar num fator de divisão, não de multiplicação. Do 2 para o 1, eu estou dividindo por 2. Do 4 por 2, eu estou dividindo por 2. Então, se você consegue perceber este padrão logo de início, que o numerador de uma é o numerador da outra multiplicado por um número, e o denominador é o denominador da outra multiplicado pelo mesmo número, você já está então percebendo e conseguindo concluir que essas frações são equivalentes. Eu ainda poderia acrescentar uma igualdade aqui, ó, que tanto 2/4 quanto 1/2 são iguais a 5 sobre 10 ou 5 décimos. Por quê? Porque eu estou usando aqui a representação decimal e transformando essa representação decimal numa outra representação fracionária equivalente, tanto a 1/2 quanto a 2/4. Vamos então realizar mais alguns exemplos nesse contexto das frações equivalentes. Nesse exemplo 2, a nossa intenção é encontrar frações equivalentes a 17/68. Temos algumas maneiras de fazer isso. Eu vou separar uma em especial, porque ela vai fazer com que a gente exercite outras habilidades que nós já vimos. Então, para encontrar uma fração que seja equivalente a essa, eu posso, por exemplo, optar pela representação decimal dessa fração. Porque a representação decimal sempre nos fornecerá uma possibilidade de escrevermos um número na forma fracionária. Então, para encontrar a representação decimal, eu vou dividir 17 por 68. Como 17 é menor do que 68, eu tenho que transformar estas unidades em décimos. Então, 17 unidades equivalem a 170 décimos. Coloco então o zero e a vírgula aqui. E aí eu vou ter que agora buscar algum valor, que multiplicado por 68 seja o mais próximo possível de 170, só que seja menor ou igual a 170. Não pode ser superior a 170. Se pensarmos no 3, por exemplo, e aqui exercitando os nossos cálculos mentais, 3 vezes 6, 18. Mas esse 6 vale 60. Então, 3 vezes 60, 180. Já passou de 170. Então, o 3 não dá. E o 2? 2 vezes 60, 120. 2 vezes 8, 16. 120 mais 16, 136. É menor que 170. Então, é o 2 que nós vamos utilizar. 136. Quando realizamos essa subtração aqui, sobra 34 para nós. 34 décimos. É menor que 68. Tem que passar para a ordem inferior. 340 centésimos. 340 por 68 será 5. De fato, 5 vezes 60, 300. 5 vezes 8, 40. 340. Essa representação decimal nos oferece uma maneira de escrever o número na forma fracionária. Por quê? Esse número é o 0,25, que também pode ser lido como 25 centésimos. Então, nós sabemos que 17 sobre 68 é igual a 25 centésimos. Tá certo? E poderíamos ainda encontrar uma outra fração equivalente a essas duas. Raciocinem aqui comigo. Se eu pegar o 25 e dividir por 25, o resultado será 1. O número que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo também. Se eu pegar o 100 e dividir por 25, o resultado será 4. Então, 17/68 é igual a 25 centésimos, que é igual a 1/4.
E essa fração 1/4 está associada à ideia de quarta parte. A fração 1/2 está associada à ideia de metade. 1/3, terça parte. 1/4, quarta parte. E assim sucessivamente. Podemos ainda observar outros dois exemplos aqui, ó. A fração 3/12 também é equivalente a 1/4. Basta que a gente divida tanto o 3 quanto o 12 por 3. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. E a fração 22/16 do nosso exemplo anterior, ela é equivalente a 11/8. Porque eu posso dividir o 22 por 2 e também o 16 por 2.